Olá, meus amigos leitores. O primeiro livro de outubro foi pedido por vocês durante muito tempo. Vocês querem ouvir mais sobre administração financeira, sobre investimento e como ficar rico? Aqui tem tudo. Você vai sair daqui milionário. Essas dicas são interessantes porque elas podem sim, de fato, se colocadas em prática, melhorar e muito teu rendimento financeiro. Não vou dizer milionário, porque isso é um processo ao longo do tempo. Mas sim, ficar milionário, ou seja, você ter um patrimônio de 1 milhão, é muito fácil. Não vai ser nesse livro que eu vou contar, mas, por exemplo, se você simplesmente comprar um carro de 1 milhão, financiado, você já é milionário. Deixa a piada para depois. Livro lançado em 1997, Robert Kiyosaki, O Pai Rico e Pai Pobre. É um livro que mudou a minha vida, foi um dos que me fez acordar para o investimento financeiro e por causa dele eu entrei na economia. Já vou falar um pouco sobre isso, sobre a história dele. Esse é pela editora Campos, edição de 2020, então é um pouco mais recente aqui no Brasil, 186 páginas em 10 capítulos. É um livro onde ele vai, é muito engraçado. Ele vai fazer uma definição de quem é rico e de quem é pobre. Tudo que ele vai falar aqui, o homem rico faz isso, o homem pobre faz aquilo. Parece a Carol Dweck, né? Mentalidade de mindset de sucesso e de perdedor. Homem rico e homem pobre, acabou. Simples assim. Não se ofenda se você se pensar, se imaginar na qualidade de pobre, porque eu me senti assim o livro todo. Mas sim, a ideia, no caso, é você entender que existe uma forma de pensar que leva você a dispensar do teu patrimônio, né, ser mais dispendioso, e tem uma forma de pensar que leva você a ser mais frugal, ou seja, mais econômico, mais investidor, e se tornar um pouco mais rico. Mas vamos lá, né? Ele fala um pouco da história dele ao longo do livro, e como eu quero focar mais nos ensinamentos financeiros, como vocês me pediram, eu vou sumariar a história um pouco do livro, e vou dar 6 lições que ele passa aqui, e depois os cuidados que ele passa no final, beleza? Porque cada livro eu faço de uma maneira, geralmente eu faço por capítulos, então esse aqui eu vou fazer dessa forma, para não embananar a história do cara com as histórias financeiras. Ok? Então vamos embora. A primeira parte já começa com o pai rico e pai pobre, que é justamente ele contando que ele tem o pai dele, que é o pai pobre, e o pai do amigo dele, que ele chama de pai rico. Por quê? Ele morava num lugar extremamente frio, e eles passavam 6 meses ali na escola estudando, e 6 meses dentro de casa, porque não podia sair ali no Canadá. Então esses 6 meses de frio, os pais, os filhos, os colegas dos pais ricos iam para a praia e ele ficava em casa. Falava, papai, por que a gente não pode ir também? E o pai dele era professor, funcionário público, e não podia, porque ele tinha um salário e a renda ali restrita. E essa mentalidade de pobre, olha só, o cara é funcionário público, sendo que aqui no Brasil a gente acha que funcionário público é rei, né? A ideia, então, é que ele tinha uma mentalidade restrita a ganhar dinheiro, ao salário que ele tinha, ele era preso ao orçamento dele. Enquanto um amigo que viajava, tinha a liberdade financeira, ele tinha a mentalidade mais aberta, então ele chamava de rico. É engraçado essa ideia, né? E é isso que ele vai atribuir ao longo do livro inteiro. Ele vai contar também aqui sobre a corrida dos ratos. Essa corrida são porque os ratos ficam naquela rodinha ali dentro do sua gaiolinha, e não sai do lugar, é uma corrida que não sai do lugar. E ele vai falar que nós comemos para trabalhar, trabalhamos para comer, e essa é a nossa corrida. É uma volta e não sai para lugar nenhum. E a ideia de você sair da corrida dos ratos é justamente isso que ele está explicando aqui, de você adquirir uma renda passiva para adquirir a sua liberdade financeira. Então vamos lá, vamos com calma. Eu vou fazer bem simples, que eu já tenho outros vídeos de educação financeira no canal, livros bem básicos. Esse aqui é básico ainda, mas é um pouquinho mais avançado que os outros que eu coloquei. Liberdade financeira, então, é você ter uma renda a qual você ganhe sem trabalhar. Vamos supor que você compra um imóvel, esse imóvel te dá um aluguel mensal. Esse imóvel te dá um aluguel de 5 mil por mês. E quanto que você gasta por mês? Você gasta 4.500, 4.900. Pronto. Então você não precisa mais trabalhar, porque você tem ali um capital investido nesse imóvel e o rendimento que ele te dá mensal é superior à tua renda. Então você tem renda passiva e liberdade financeira. Vamos lá. Renda passiva é ganhar dinheiro sem trabalhar. Você comprou um imóvel, o imóvel está alugado, você não faz nada. O dinheiro está lá, você acordando, você dormindo, você assistindo Netflix, o que você fizer. E liberdade financeira é que esse rendimento, ou a soma de todos esses rendimentos que você tem passivamente, pague a tua vida financeira. Então, olha só que interessante. Se você tem um padrão de vida de 10 mil, você precisa de uma renda passiva acima de 10 mil para você adquirir a liberdade financeira. Entendeu? Então, nós temos 2 jeitos de adquirir isso. Nós podemos baixar o nosso padrão de vida. Vamos supor que você consiga aí baixar o padrão de vida abaixo de 5 mil. E você tem uma renda passiva acima de 5 mil, pronto, você conseguiu. Então, você não precisa ter uma renda passiva tão alta para você adquirir liberdade financeira, porque ela depende do seu padrão. Tudo é relativo. E essa relativização do teu financeiro é exatamente de acordo com o teu padrão. Ah, não, eu gasto muito, eu quero minha picape, eu quero um helicóptero, eu preciso de 100 mil por mês. Ok, você precisa de uma renda passiva de 100 mil por mês para que você tenha liberdade financeira. Entendeu? Estamos simples aí, vamos devagarzinho. Então ele, ao descobrir que ele poderia gerar renda para ele poder fazer dinheiro, ele começou a derreter metais ali para fabricar moeda, descobriu que não é assim, não é? Muito engraçado essa parte. Ele então começou a trabalhar com o pai do amigo dele, chegou assim, pai, no caso o pai rico, né? Mas ele chama de pai, né? Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu quero aprender a ficar rico. Ele quer, então venha trabalhar comigo. Olha que interessante. Ele trabalhou no mercadinho do pai do amigo dele de graça.
Ele falava assim, aqui tem muitas oportunidades para você ganhar dinheiro, basta você ficar olhando. Ele vai contar que momentos aqui que ele fica chateado, assim, pô, não tô ganhando nada, e o pai dele, ó, meu filho, você tem que atrás dos seus direitos. O pai sempre atrás do CLT, né? E ele pensando, e o pai rico ensinando para ele que os direitos levam ele à pobreza. Esse direito é que limita ele. Eu estou perdendo um pouquinho de tempo aqui para você entender as nuances que eu vou citar logo depois. Napoleão Hill, ele trabalhou de graça durante muito tempo, justamente para ele aprender as regras de como ficar rico. E quando ele descobriu, ele ficou milionário. Os livros dele perduram até hoje. Esse é um livro bem interessante, porque ele vai falar justamente como que ele fez isso, essas entrevistas pós a vida dele. Bem interessante esse livro, vou trazer para vocês. Não é só as leis do triunfo, as leis do sucesso, que eu já tenho aqui no canal, mas justamente ele explicando como que ele conseguiu essa barganha de trabalhar de graça em troca de conhecimento. Olha que interessante, em troca de uma habilidade. Nós vamos falar isso mais na frente, que o Robert Kiyosaki vai marcar bastante aqui. Ele trabalhando nesse mercado, ele viu que os gibis que eram vendidos ali, que venciam um mês, gibi de agosto não era vendido, então em setembro a banca pegava para ensinar. Ele falou, pô, isso aqui vai jogar fora? Ah, então me dá, já que vai jogar fora, eu quero para mim. O cara, pode levar. Ele montou na garagem da casa dele, olha o moleque, criança, que Kiyosaki já era um gênio, montou um Netflix do gibi. O cara pagava 10 centavos para lá ler o gibi o tempo que ele quiser. Ele lia o tanto que ele quisesse, o dia inteiro, se ele quisesse ir embora, 10 centavos não era nada. No mês seguinte ele tinha mais gibis, o cara ia pagar para ver só os gibis novos, não precisava ver os velhos de novo. Então ele girou um Netflix ali dos gibis. Achei muito legal e ele começou a ganhar dinheiro com isso. Existem várias outras formas, a gente conhece pessoas aí que começaram a trabalhar com fliperama infantil nos botecos, máquina de bichinho, máquina de bolinha, é renda passiva, você bota o negócio lá, você não precisa ficar trabalhando, você só vai lá e saca o dinheiro no final do mês e abastece de novas moedas. Existem vários outros comércios. A ideia então é você gerar uma renda através da sua criatividade. Como que você vai ganhar dinheiro? Lembrando que para ganhar dinheiro você não precisa de dinheiro, você precisa de ideia. Muitas pessoas estão com capital superavitário, tá sobrando dinheiro, querem investir e não tem onde investir, porque não tem pessoas com ideias. Você tem as pessoas têm o dinheiro e você tem a ideia. É assim que você consegue um negócio. Olha, eu tenho uma ideia muito boa, cara, opa, vou investir em você. Pronto, você dá parte para o cara só a parte do investimento. Essa parte é bem interessante. Então vamos logo direto às 6 leis que ele vai passar aqui para que você possa adquirir essa tal de liberdade financeira e essa tal de renda passiva. No primeiro tópico, nessa primeira lição das 6 que ele vai dar aqui, ele vai dizer que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Isso aí é uma máxima na economia bem interessante. Quando você trabalha pelo dinheiro, é um rato correndo atrás de si na corrida dos ratos. Você trabalha pela sua habilidade, pela sua expertise, pela sua inteligência. Você faz o que você gosta. Olha que interessante. O Jacob Petrie é um gênio quando ele vai falar nos livros dele, principalmente quando ele interpreta livros de outras pessoas. Gosto muito desse autor. E esse é óbvio que ignoramos de autoria dele. Ele vai falar exatamente para você utilizar aquilo que você faz de melhor. Você vai ganhar de dinheiro no que você faz de melhor, no que você gosta de fazer. Isso não é óbvio? Pois é, mas a gente ignora. Às vezes você gosta muito de cozinhar e você fica gravando vídeo na internet de outros assuntos, por exemplo, livros. Não! Fica vendendo álcool. Não. A ideia é você fazer o que você gosta. Quando você gosta, você não trabalha um dia sequer da sua vida. Muitas pessoas ficam paradas em casa sem ter o que fazer, falam assim, eu queria tanto ganhar dinheiro, mas não faz o que gosta. Pega o que você gosta. Enquanto você acha que é um hobby ficar lendo livro, tem pessoas ganhando dinheiro com isso. E cá estou, fazendo o que eu gosto, o hobby de ler livros e ainda ensinando para vocês. Olha que bacana, ele está ganhando de graça conhecimento financeiro de um livro que você lembra quanto tempo para ler esse livro aqui. Ele está lido aí de graça para você. Óbvio que aqui, num videozinho curto, eu não consigo sumariar tanto conhecimento que tem aqui livro. Esse é um livro que vale a pena você ler pelo menos uma vez por ano para você absorver bastante o conhecimento dele. Aqui vai ficar bem raso, bem na superfície, vai ter muita coisa mais profunda que você tem que ler para você entender. Mas vai dar para passar bastante conhecimento. E esse do Jacob Petrie é falar que, óbvio que ignoramos, é somente o seu talento, é raso demais. Tem muito mais desse livro aqui para passar para vocês. Mas isso é importante. Você tem um talento dentro de você do que você gosta de fazer e você ignora, você vai fazer outra coisa. Impressionante isso, né? Acabei de lançar para vocês a biografia da Aline Barros. Ela ama cantar e foi formar em biologia. Quem que entende isso? Vou deixar no card aqui para vocês da Aline Barros. Bom, ele vai dizer então que você acaba colocando o problema da sua dificuldade financeira ou da sua pobreza, lembra que eu falei que chama de rico e de pobre, em cima de outra pessoa. Você fica culpando a sociedade, o capitalismo, as pessoas ao seu redor porque você é pobre. Não, você é pobre porque você quer ser pobre. Porque ele está dizendo aqui como que você pode ser rico. Como eu falei, você não vai ficar milionário, ou até pode ficar, mas não é fazendo o que ele vai fazer aqui. Mas essas dicas com certeza vai mudar muito a sua vida. Ele vai dizer que as pessoas então elas trabalham pelo dinheiro por terem medo de passar fome, de passar necessidade ou de ficar sem o dinheiro. E é esse medo que torna essas pessoas limitadas e pobres. Essa palavra fica pesada. Então ele vai contar a história do burro, que o dono fica segurando a cenoura e o burro passa o dia correndo atrás da cenoura e quem segura a cenoura é quem dita o caminho do burro. Olha só, cara, ele chamou o pobre de burro.
Ele está dizendo que o trabalhador, ele passa o mês inteiro correndo atrás do salário. E quem dita para onde que ele vai correr é o cara que segura a grana. Ou seja, você está na corrida dos ratos. Ele vai dizer então que o dinheiro é uma ilusão. Você está correndo atrás daquela ilusão, porque quem controla a cenoura é o dono do dinheiro. Então, ao invés de você ser o burro que corre atrás da cenoura, ele vai dizer para você ser o dono da cenoura, você vai ser o dono do dinheiro. No caso, é só empreendendo. E aí já é uma questão que não é para todo mundo, mas pode ser para você, se você quiser. Afinal de contas, se você entrou aqui nesse canal para ver um livro de administração financeira, de conhecimento de investimento, é porque você quer ser o dono da cenoura e não o burro que corre atrás dela. Na segunda lição ele vai dizer para que serve a alfabetização financeira. Cara, é a raiz de tudo, porque o rico, ele sabe administrar o seu dinheiro, e o conhecimento que ele tem de administrar o dinheiro torna o rico cada vez mais rico, e a falta desse conhecimento torna o pobre cada vez mais pobre. Por quê? Porque o rico, ele vai gerar ativos. Ativos são investimentos que geram mais dinheiro. Vamos lá, você tem a possibilidade de comprar um apartamento, de comprar um carro. Você vai comprar um carro, então isso é uma renda passiva, uma renda passiva, porque a renda passiva não, perdão, só passivo. A renda passiva não é de você trabalhar, é só passivo. Esse de capital é um capital passivo, porque ele vai gerar despesa para você. O carro tem gasolina, tem manutenção, tem toda a depreciação do veículo. Já o ativo, ele vai gerar capital para você. Então, se você tem o poder de comprar um apartamento, um carro, o apartamento você pode alugar e ganhar dinheiro com ele. O rico, ele vai investir ali. O rico, ele não investe no carro de luxo. Esse carro de luxo que você vê o rico andando, ele já está pagando com o dividendo da renda ativa. Ele não paga com o principal dele, ele paga com o lucro. Você vai ver o rico falar assim, não, eu tô com esse carro aqui de 3 milhões, mas esse carro de 3 milhões não pesa para mim, porque esse daqui vem de uma renda passiva a qual eu não preciso trabalhar. Se eu perder ou se eu ganhar, tá tudo bem. Olha que bacana. Já o pobre não. O pobre se endivida para ter um carro que ele não pode comprar para mostrar para uma pessoa que não interessa para ele, simplesmente para ter um status. E essa é a diferença entre o rico e o pobre que ele vai citar nessa parte 2. A alfabetização financeira é exatamente isso. Você conhecer a parte da administração financeira é investir em coisas que vão te gerar mais retorno. Investir em livros vão te gerar retorno de conhecimento. Investir no teu recurso financeiro é sempre em alguma coisa que vai te dar um retorno no futuro. Ah, vou comprar um celular do ano. Para que esse ano que vem ele vai estar valendo metade do valor? Você não precisa ter o celular da moda. Este celular aqui tem a capacidade de gerar lucro para mim através dos vídeos que eu gravo. E nem precisa ser o do ano. Beleza, você comprou uma ferramenta de trabalho. E é através dessa ferramenta que você vai ganhar mais dinheiro. Olha que legal, né? Isso é o rico fazendo ativo. O pobre fazendo passivo é ele comprar um celular para se exibir, um carro que ele não precisa. É ostentar no restaurante de luxo toda semana. É sair com os amigos para beber justamente porque ele quer ter uma social, ter um evento ali toda semana. Não precisa. É para ter evento social de graça. Nós fizemos aqui o da Natália Arcuri, justamente ela falando que faz a social na casa dela. Tem luz, tem água, tem geladeira, vão ficar na minha casa, tem Wi-Fi, a gente gasta menos. Essa parte é bem interessante você entender como o rico pensa e onde ele bota o dinheiro dele. Como o pobre pensa e como o pobre bota o dinheiro dele. O rico, ele compra, mas ele paga mais barato do que o pobre. Isso é bem interessante. Isso vem do seu autoconhecimento. Conhecer o que você quer, o que você sabe e como você faz. Começa a pensar um pouquinho aí em onde você põe o seu dinheiro. Se você começar a perceber que o teu dinheiro está indo em roupas de ostentação, você vai ver o rico andando de chinelo e bermuda ali da feira, você vai ver assim, opa, de repente esse cara não é tão rico assim. Não, roupa da feira não, ele está economizando. Porque o dinheiro dele que está guardado está rendendo dinheiro para ele. Aí quando esse dinheiro que rende dinheiro para ele, dinheiro rende dinheiro. Dinheiro trabalha para ganhar mais dinheiro. Aí ele compra roupa de marca, mas nunca com o lucro principal dele. Esse é o conceito de ser rico. Essa é a alfabetização financeira, saber como o dinheiro funciona. Para isso não vai ser só um livro que você vai fazer, você vai ter que ler vários livros, tem vários livros sobre esse assunto. Eu fiz economia por causa disso. Eu queria entender o que os ricos fazem, porque justamente se você estuda medicina, você se torna um médico. Se você estuda direito, você se torna um advogado, ou propriamente nessa sequência. E quando você estuda sobre o dinheiro, e quem ficou rico estudou o quê? Ele estudou exatamente sobre isso. Eu falei, pô, eu quero estudar dinheiro. Onde é que eu estudo sobre dinheiro? É economia, então vamos estudar economia. E cá estamos aqui, estudando economia, aprendendo e agora ensinando para vocês. O terceiro ponto, ele vai falar, cuide do seu negócio. Ele vai fazer uma diferenciação rápida aqui, um capítulo bem curtinho, sobre trabalho e negócio. Trabalho é aquilo, a profissão é onde você trabalha. Se você tem um trabalho, você é um profissional, você é um pedreiro, e aí um ladrilheiro, você vai trabalhar com construção, e você está lá naquele trabalho, então é trabalho. Negócio é quando você não está presente, negócio é investimento. Negócio é você colocar o seu dinheiro, olha assim, vou colocar o dinheiro naquela obra, e aquela obra vai gerar casas, essas casas vão ser alugadas e vão voltar para mim. Eu não estou lá, eu não preciso estar lá presente, então isso é um investimento. É bacana você entender que quando ele fala de cuidar do seu negócio, não é você trabalhar. Você vai ter um conhecimento para você investir o seu dinheiro no negócio onde você não precisa estar dentro. Essa máxima que as pessoas falam que o olho do dono que engorda a boiada, isso é para o profissional, isso é para o trabalho. Qual que é o teu trabalho? Hoje eu quero que o meu trabalho seja a administração dos meus negócios.
Então eu vou estar de olho nos negócios. Opa, pera, eu fiz um investimento aqui, eu estou de olho no retorno e na rentabilidade desse investimento. Eu fiz o investimento ali, de olho na rentabilidade e no custo e no ônus e nos riscos desse investimento. Agora, se eu fizer um investimento na minha profissão, aí é um trabalho porque eu tenho que estar dentro. Por exemplo, eu estou fazendo vídeo para vocês, então eu posso dizer que a minha profissão seria digital influencer, YouTube, sei lá, essas profissões que estão aí na moda. Então, se eu estou aqui e é dependente de mim, então isso é um trabalho. Legal, né? Você fazer a diferenciação. Eu conheço motociclistas que trabalham de motoboy, mas tem um negócio de pizzaria. Já falei isso para vocês. Negócio de lava-jato. Por quê? Porque ele não está lá. Ele contrata um funcionário, contrata o gerente, bota a esposa, bota o tio, bota alguém para cuidar lá, e ele só quer o dinheiro no final do mês. Paga todo mundo e cadê a renda? Quanto que vendeu? Quanto que é para mim? Manda para cá. Então isso é um negócio, é onde você investe. Trabalho é onde você põe a sua profissão. Então para isso você tem que entender qual é a sua profissão, onde você trabalha para vir a tua fonte de renda principal e onde você vai investir o teu negócio. E aí o Homem Mais Rico da Babilônia vai explicar para vocês, para você não colocar o teu negócio aonde você não entende. E nunca ter uma sociedade sobre um assunto que você não domina, porque aí você vai levar um calote. Bem legal essa ideia dele. Posso deixar aqui no card? Posso, né? Então tá aí, clica aqui, assiste o Homem Mais Rico da Babilônia. É bem interessante, as dimensões financeiras. É bem mais básico do que esse, mas é bem mais completo. A quarta lei, ele vai falar sobre a história dos impostos. Essa parte aqui é bem sacana, porque ele vai falar sobre uma inteligência financeira. É sacana por quê? Porque ele vai querer passar a perna nos impostos. Mas a gente ganha dinheiro de forma honesta, de forma justa. Mas vamos lá. Ele vai dar 4 dicas aqui, dizendo que você tem que conhecer a contabilidade, a administração financeira. Aqui no jogo, na Corrida dos Ratos, ele cria um jogo, você pode acessar o site dele, você pode colocar no Google aí, Corrida dos Ratos, que o saque, Pai Rico, Pai Pobre, você vai ver um joguinho para você entender como se fosse um banco imobiliário ali, para você conseguir sair dessa corrida dos ratos, ou seja, a corrida da vida real, de ficar comendo para trabalhar para comer, para que você possa alcançar essa independência financeira através desse ativo financeiro que você adquire. E a mulher que consegue sair aqui no jogo dele é uma contadora. Ele fala assim, por que ela saiu primeiro do que os outros? Porque ela entende de contabilidade. Então o primeiro tópico dessa história dos impostos é justamente você entender para onde vai o dinheiro, para onde vem o dinheiro. O conhecimento financeiro deveria ser algo necessário para todos. Então se você não teve isso na sua escola, aqui no Brasil a gente não tem, então busque por conta própria. Não é ver videozinho no YouTube, são livros. O vídeo no YouTube tem gente fazendo mágica, e aí que você cai nos golpes. Então justamente você tem que estudar, vai atrás de livros que vão fundamentar o teu conhecimento. Esse é um deles, e eu já citei vários aqui, como o Homem Mais Rico da Babilônia, e muitos outros, inclusive esse aqui que eu vou citar daqui a pouco para vocês. Mas a ideia é justamente você ter o conhecimento financeiro, contabilidade mesmo, administração financeira, administração de empresas, é assim que funciona. Vídeos no YouTube dizendo para você botar na ação tal, um amigo falou, porque eu botei aqui um dinheiro no ativo, não você tá, para não parecer aqui recomendação. Agora estou sem gasolina, como é que eu faço? Eu falei, não faz. Se você comprou, fica. Você virou sócio daquela empresa. Não, mas eu preciso botar gasolina. Então, mas se você vender o ativo agora, você só vai pegar o dinheiro em daqui 48 horas. Não é assim que funciona. Ah, mas eu botei ali, um amigo falou errado. Você não pode pela cabeça do outro, você tem que conhecer. Se você precisa do dinheiro, então você botar na renda fixa e liquidez diária. Você não pode comprar um ativo a longo prazo. Tá tudo errado. Vem cá que eu vou te dar umas dicas. Chama ele aqui, vamos tomar um café, vamos conversar. Te aguardo aqui, viu? A segunda dica, então, é sobre investimento financeiro. A segunda dica que eu digo assim, dos 4 tópicos, né? Nós estamos no 4 tópicos falando sobre impostos. E nesse imposto ele vai dar 4 tópicos sobre isso, falando sobre os impostos. Primeiro, você entendeu contabilidade. A segunda, entender de investimento. Como o investimento é como a tua renda se multiplica. Onde eu coloco o dinheiro que ele vai render mais dinheiro. Se eu colocar dinheiro e vou perder o dinheiro ali, não é colocar o dinheiro. Mas existem muitos produtos de investimento que você pode perder tudo que você colocou. Por isso que você tem que entender e nunca ir pela cabeça dos outros, igual pode acontecer, meu amigo. Não é assim que funciona, né? A ideia é você não cair nessas pegadinhas miraculosas do dinheiro. Você investir em dinheiro de forma mágica. Muita gente perdeu dinheiro assim. Terceiro ponto, então, é você conhecer o mercado, é a lei da oferta e da demanda, tá no calor, você vê muitas crianças na praia e você fala assim, opa, oportunidade de vender um geladinho, de vender uma água. Tem uma festa, você é convidado para ir para a festa para você curtir e você vê lá que a cerveja, a água, sei lá, o refrigerante, o que você tomar aí, é 3 vezes mais caro que no mercado. Você fala, opa, minha oportunidade, ao invés de eu ficar baladando aí com as gatinhas, eu vou encher o porta-mala aqui de água com gás, de refrigerante, Coca-Cola, de cerveja e vou vender lá, porque eu vou comprar R$1 e vender a 3, a 4, 5, assim, nas festas. Então, você vê oportunidades em todos os lugares. Então, você entender a oferta e a demanda faz com que você esteja à frente do mercado, porque você vai saber o que as pessoas estão precisando comprar e estão precisando vender. Isso é importante, entender o que as pessoas precisam. Não adianta nada você abrir um comércio de coco onde ninguém gosta de coco naquele lugar, você vai falir. A quarta lei desse 4º passo, ele vai falar para você fugir dos impostos. Mas aqui não é algo ilegal, apesar do arroba que eu saco dessas lorotas ilegal. Mas a ideia é você entender como funciona.
e obter vantagens tributárias. Então você tem uma empresa, e sua empresa tem um patamar de patrimonial ali que pode ser enquadrado num Simples Nacional, você vai pagar menos imposto, porque você vai pagar mais. Então, para ir nessa quarta lei, vai falar que você ter bons advogados e bons contadores. Você sempre vai contratar pessoas que sabem mais do que você naquela área que você precisa. Você pode ser um excelente vendedor. Meu caso, não sei contabilidade, vou contratar um bom contador. Não sei jurídico, vou contratar um bom advogado. Meu advogado já ganhou todas as causas que a gente entrou, o cara é fera, o cara é sensacional, vale a pena. Um bom advogado, ele é um investimento. Um bom advogado, ele não é gasto. Um bom contador é investimento. Um bom contador não é gasto, porque ele vai economizar recursos para você. É impressionante o tanto de ação e o tanto de processo que você pode ter, tanto tributário quanto profissional, se você não tiver boas pessoas e bons trabalhadores junto com você. Tenha pessoas que saibam mais do que você sabe na área que você precisa. Então vamos para o quinto passo dessas 6 leis. Os ricos, eles inventam o dinheiro. Não é você vai imprimir nessa impressora. Ele sabe ganhar. Ele aprende que, mesmo quando ele perde um investimento, um recurso, aquilo ali vai render dinheiro para ele no futuro. Porque mesmo perdendo, ele aprende como se ganha. E esse é o conhecimento. Você, para aprender a andar, você levantou e caiu. E é nessa queda que fez você andar melhor. Foi cada queda que fez você levantar novamente. Então, o aprendizado financeiro é exatamente assim. Você vai fazer negócios que vão dar errado. Oh, meu Deus do céu, quantos negócios já fez que deu errado? E a vida é assim. Deu errado, bola para frente e continua. Você vai entender que existe o talentoso e existe o ousado. E o ousado sai na frente. Mesmo ele não tendo o talento do talentoso, ele consegue sair na frente porque ele é ousado. E o ousado, ele erra e levanta e continua, e erra e levanta e vai muito mais longe que o talentoso, porque o talentoso tem medo. E quem tem medo não sai do lugar. É exatamente essa a diferença. Você tem que ser o cara que aprende com seus erros e o cara que é ousado, porque você tem a certeza que você vai aprender com eles. E essa é uma das técnicas dos ricos. Eles não têm medo de perder, não têm medo de errar. Você vai levantar um capital financeiro com a sua inteligência, com o seu conhecimento, para você fazer o seu negócio. Você não precisa de dinheiro para você fazer as coisas que você precisa fazer. Você precisa de ideias. Eu já falei sobre isso, já? Para você fazer riqueza, então, você precisa saber que existem riscos. E o risco é justamente você não ter o conhecimento. Você tem o conhecimento, você corre menos risco. Por isso que eu falei para você do Dom Risco da Babilônia, para você investir no que você sabe. E quando você não sabe, aí esse é o risco de você investir em uma coisa que você não domina. A última lição que ele dá aqui, então, é trabalhar para aprender. No caso, você não vai trabalhar pelo dinheiro. Já citei para vocês o Napoleão Hill, onde ele trabalhou justamente para ter uma habilidade, para ter um aprendizado. E existem muitos ramos aqui. Você pode chegar no restaurante, pedir para o chefe para ser o estagiário dele de graça, para você aprender a cozinhar e depois você abrir o seu próprio restaurante. Pronto, o cara vai adorar ter um estagiário. Engraçado que esses caras, tanto ele quanto o Hill, eles simplesmente trabalham de graça para ter uma profissão. Eu, quando vou treinar um estagiário, alguém que me pede, me ensina. Eu tive um colega que me pediu para ensinar minha profissão para ele. Eu falei, sim, foi na minha casa, dei toda a instrução para ele, dei todo. E quando ele foi estagiar comigo, eu pagava. E ele não foi para frente. Tem todo o conhecimento, mas não quer usar. E eu fico assim, o que eu errei? Será que foi porque eu paguei? O cara fala, não preciso, eu estou aprendendo, eu ainda assim fiz questão de pagar, porque eu achei que o cara estava trabalhando. De repente, se eu não tivesse pago, ele estaria trabalhando no ramo, igual o Kiyosaki, igual o Rio, mas bom, é cada um na sua área. A habilidade é justamente você aprender, e quanto mais habilidades você aprende, melhor você vai ser capaz. É claro que ser especialista numa área vai fazer você ganhar muito mais dinheiro, mas a habilidade que vai fazer você ir além. No caso, as pessoas acreditam que para ganhar mais dinheiro elas precisam trabalhar mais. E não é assim que funciona. Eu conheço um colega que trabalha de motociclista e ele fala assim, se eu trabalhar 8 horas eu ganho X, se eu trabalhar 20 horas eu ganho Y. Meu Deus do céu, tu vai trabalhar daqui a pouco 30 horas por dia. Não é trabalhar mais, é trabalhar de forma inteligente. É trabalhar, economizar, poupar, investir, gastar. E a gente vai falar isso em vários outros livros. Inclusive aqui no livro do Laí Ribeiro, ele vai explicar exatamente sobre isso. Que você tem que ganhar, poupar, investir, como gastar inteligentemente. Os livros do Laí Ribeiro são bem interessantes porque eles vão falar várias coisas sobre isso. A ideia, então, é você estudar na área que você precisa para que você entenda isso. Uma outra coisa que esse livro vai falar também, que eu achei bem legal, é que os gênios, eles não sabem se comunicar. Você pode ser perito na sua área, talentosíssimo, mas você não sabe se comunicar. O melhor médico que você conhece não é o que sabe mais medicina, é aquele que atende melhor o cliente. O melhor advogado é o que se comunica melhor com seus clientes e não é o que entende melhor de direito. Então você tem que saber que comunicação é algo importantíssimo no teu trabalho. Aprender a se comunicar com as pessoas, aprender sobre o conhecimento financeiro e aprender a ser mais ousado, correr mais risco, é algo que os ricos todos sabem. Eles não têm vergonha de vender o próprio peixe. E você aí com vergonha de falar dos seus talentos, né? Não vou falar do que você fazer não. Aí ninguém vai contratar o que você sabe fazer. É interessante justamente essa questão da sua atividade diária. Quando eu falei de vender o próprio peixe, né? Ele vai perguntar bem aqui assim, eu vou deixar essa frase no short para vocês. As suas atividades diárias, para onde elas estão te levando? Essa pergunta merece um cadinho de tempo para você meditar sobre ela.
O que você faz todo dia está te levando para onde? Se todo dia você malhar 1 hora, essa tendência vai levar você a ser musculoso, ser magro, ter um corpo interessante, um corpo que você procura. Se você lê um livro todo dia, isso vai levar você para onde? Agora, se você passar todo mundo de 1 hora de TikTok, Facebook, rede social, vai levar você para onde? Medite sobre isso. As suas atividades diárias estão levando você para onde? Toda vez que você parar para fazer alguma coisa, você pensa, é isso que eu estou fazendo, me leva para onde? Com essa meditação, eu larguei um pouco as redes sociais, hoje eu mais trabalho nelas do que usufruo, justamente pensando nisso. O que eu estou fazendo com isso? Isso me dá lazer, isso me dá ocitocina na minha mente, mas tá, e daí? Então eu vou produzir algo nessa rede social que pode, além de ser uma fonte de renda, ainda pode ser uma fonte de escape, de diversão e também de ocitocina. Afinal de contas, eu quero ler um livro e quero ensinar para vocês. É por isso que nós estamos aqui. Ele vai falar ainda nesse capítulo que o McDonald's ele é campeão em marketing e não em hambúrguer, fazendo mais uma vez alusão à regra do Laí Ribeiro. Ele não é o melhor hambúrguer do mundo, mas ele é o que sabe se comunicar melhor, por isso que o McDonald's é o mais vendido de todos. Acabando essas 6 leis, ele vai colocar uns 3 capítulozinhos aqui explicando algumas outras coisas. Por exemplo, a primeira parte ele vai falar como superar os obstáculos. Aqui ele vai colocar alguns tópicos, por exemplo, o primeiro obstáculo é do medo. Para superar o medo, você tem que saber lidar com perdas. Simplesmente assim, você tem que saber que o teu investimento pode dar errado. Se você não sabe lidar com perdas, você não vai conseguir ser rico. Você vai entender que vai fracassar e vai ter que entender que as oportunidades vêm e vão. Se você perder essa oportunidade, não tem outra. Vai vir outra diferente, mas aquela já passou. Você tem que aprender a lidar com o ceticismo. O ceticismo são as críticas que as pessoas fazem com você, anúncios de desastres na sua vida e dúvidas. Tudo isso faz com que você se torne cético naquela área. Então precisa estudar e entender para que você possa investir ali. Preguiça, essa parte da preguiça achei bem interessante, porque ele diz que a preguiça muitas vezes não é que a pessoa está no ostracismo de não querer produzir, mas às vezes ela está tão com medo de fazer alguma coisa que ela acaba se ocupando de outras que não levam a lugar algum para não fazer aquilo que deveria fazer. Essa me pegou. Agora eu fiquei me pensando, será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer para ganhar mais recurso ou estou fazendo para fugir do que eu deveria estar fazendo? Essa reflexão também me pegou e eu trago para vocês justamente porque eu sou de carne e osso e essas coisas comovem o meu coração e me fazem aprender um pouco mais. Mas a ideia é você entender quando você quer um ativo, você perguntar como eu posso comprar aquilo e não falar para você eu não tenho dinheiro para isso. Esse relógio aqui era meu sonho quando ele lançou. Inclusive, é a mesma versão até hoje, eu nunca troquei, existe 4 na frente dele, mas a ideia foi como eu posso comprar. Eu não quero tirar do meu capital principal, vou ter que fazer uma renda extra. Eu trabalhava com informática muitos anos atrás, tinha umas peças paradas, falei, vou fazer dinheiro com isso. Vendi, além do que eu esperava, comprei o ativo que eu queria, sem comprometer o meu orçamento, e cá estou feliz. E essa é a pergunta que você tem que fazer. Como que eu posso comprar aquilo que eu quero comprar, sem comprometer a minha renda, sem comprometer os meus investimentos? Essa dica é bem bacana. Ainda falando sobre como superar o obstáculo, ele vai falar sobre maus hábitos, e esses maus hábitos ele vai falar sobre investimento financeiro, porque as pessoas têm o hábito primeiro de pagar todas as contas e depois de investir. Ele vai falar que é o contrário. Primeiro você investe, que é a parte mais importante, e depois você administra o seu patrimônio. Porque dessa administração você vai pagar as contas, você vai pagar o que deve, né? Você vai tirar ali as despesas, e dessa despesa você vai viver. E aí você acaba vivendo aquém justamente para investir. Porque se você viver primeiro, você vai acabar gastando com luxo e nunca vai sobrar investimento. Primeiro, invista. Eu recomendo pelo menos 10% aí para você guardar o primeiro patrimônio, até porque se você ganhar pouco, 10% representa quase nada que você ganha. Faz toda a diferença você fazer isso. A última parte dessa parte dos obstáculos é sobre a arrogância, é justamente você saber ganhar e não saber ganhar. Você saber ganhar é justamente você entender que você domina o conhecimento, então você vai ganhar porque você veio ele consciente. Agora, não saber é justamente você não ter o conhecimento. E eu falo isso bastante nesse canal, justamente você, às vezes, acredita que sabe de uma coisa e o problema é que você sabe, mas está errado. Então você tem que colocar em xeque o teu próprio conhecimento. Será que eu sei certo? Será que eu aprendi a verdade? Vou testar isso daqui, porque se você está fazendo algo e continua dando errado, de repente o teu conhecimento é o que está errado. E você questionar o que você sabe é algo doloroso. Você mudar essa concepção é doloroso. Sempre gera muito impacto na tua vida, e para você mudar esse conhecimento que você tem, o mindset vai chamar de virar a chave, mas não é você se questionar e você simplesmente entender que o que você sabia está errado e você precisa mudar aquilo. E você não precisa ser arrogante, você simplesmente entender que você estava errado. É justamente esse ponto que ele vai falar de arrogante, porque o arrogante ele perde dinheiro, e não é isso que a gente quer aqui. O outro tópico, depois de superar os obstáculos, é em ação, ou seja, vamos colocar em prática, e antes disso ele vai se perguntar por que você quer ser rico. É interessante porque a riqueza, nesse caso, é você entender que você quer ser rico
para que você não faça o que você não quer pela falta do dinheiro, ou deixe de fazer o que você quer também pelo mesmo motivo. Se você não tem dinheiro, como é que você vai fazer o que você quer fazer? E você muitas vezes tem que fazer o que não quer porque você precisa conseguir o recurso. Então ser rico é a melhor coisa que você vai fazer para o mundo, para a sociedade e para você mesmo. Você acha que ser rico é ruim? Experimenta ser pobre. Experimenta ficar doente e não ter como pagar. Experimenta passar fome e não ter como comprar. Ou alguém na sua família que você ama precisar de uma medicação, de um hospital, e você não poder fazer nada e sofrer junto com ele. Então ser rico é a melhor coisa que você pode fazer para você e para a sociedade. Por isso que ele vem com essa pergunta, por que ser rico? E na parte em ação. Você quer ser rico, você tem que investir, você tem que economizar, você tem que poupar. O único jeito de ficar rico é você gastar menos que você ganha, guardar uma parte, investir essa parte que você ganha, não tem outra maneira. Ah, minha tia morreu e eu fiquei milionário. Ah, beleza, continua para você ver. Esse milhão vai embora rapidinho. Inclusive eu tenho um livro aqui sobre essa pesquisa do Milionário Mora ao Lado, falando de pessoas que ficaram ricas instantaneamente, 20 anos depois estavam mais pobres que antes. Ele vai falar aqui que o ativo, o seu melhor ativo é o seu tempo. O tempo é o que você tem de mais precioso. E nós temos duas poderosas coisas na nossa mão, que é justamente a mente e o tempo. Quando você tem os dois, você consegue criar tudo aquilo que você quer. No caso, a ideia, a última parte da ação, é justamente você entender que o pobre ele gera despesa, enquanto o rico ele está estudando para não fazer isso de novo. A última parte aqui vai dizer que ainda quer mais. Já te ensinei tudo, quer mais saber mais o quê? É mais ou menos isso que eu ia dizer. Ele vai falar para você ter um equilíbrio entre a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Se você agir demais, dispendiosamente, você vai gastar o que você possui. E se você pensar demais, você acaba não agindo, então você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Descobrir alguém que faz o que você quer fazer e espelhar, o rapport, ou então outras técnicas de espelhamento, justamente você aprender o que aquela pessoa está fazendo. Não precisa inventar a roda já está inventada, é só fazer igual. Olha lá como é que funciona e faz igual. Então veja em algumas pessoas que você se interessa no teu ramo e faz igual. Você quer ser um cozinheiro, vai lá, veja o chefe que já faz e faz igual, e vai dar super certo. Conheço muitas pessoas espelhando empresas de grande sucesso. Aqui na minha região tem um Shine Box, que é uma comida chinesa bem interessante, e pessoas criando lanches né, chinês igual aqui, só que mais barato, as pessoas vão lá. Por exemplo, você tem um McDonald's aí que tem em todos os lugares, você vai lá, cria uma lanchonete fast food rapidinho, funciona, isso você tem em todo lugar. É justamente assim que você vai fazer. A ideia é pensar grande. Se ele chegou lá sendo pequeno, eu posso ser pequeno e um dia chegar lá também. É simplesmente assim que funciona. Na conclusão, ele vai dar uma técnicazinha aqui de como você vai pagar a sua faculdade, mas simplesmente ele vai mostrar que ele não tinha dinheiro, mas ele viu uma oportunidade de comprar um prédio e sabia quem precisava. Ah, o prédio custa 5 milhões. Ele ligou pro cara, bicho, tu me dá um desconto para pagar? Bicho, eu faço 4 milhões, pode deixar, deixa comigo. Ligou pro amigo dele, brother, tem um prédio de 5 milhões sendo vendido por 4 milhões e meio. Quer comprar? Quero. Ele ganhou 500 milhões só para fazer a transação, porque ele conseguiu desconto pro cara, o cara pagou, bom, enfim, tá aí, tamo junto. Livro bem interessante, o livro de instrução financeira. Eu sumarei o máximo que eu pude, de explicar com a palavra mais simples possível, apesar de um livro ser simples, é um livro bem didático na história dele ali, com o pai, com um amigo de escola, e justamente até a profissão dele na vida adulta, com o Bitcoin, ele é o fanático do Bitcoin. Mas não consigo trazer tudo aqui para vocês, o vídeo até ficou longo, me perdoe, mas é um livro que vale a pena trazer, é um livro bem interessante, eu já estava devendo ele já tinha um bom tempo, assim como muitos outros que tem aqui. Vamos lá, a próxima, muito obrigado por me acompanhar com isso, Deus te abençoe e até mais.